E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, então estamos aqui no componente Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho para mais uma aula. Então essa é a atividade número 4 e o desenvolvimento 2, ou seja, a quarta aula da atividade 4. E nós então vamos continuar o assunto que é sobre o trabalho, né? Desses 3 nomes do componente a gente está se concentrando agora no nome trabalho. E na última aula o que eu fiz foi justamente explicar um pouco dos conceitos sociológicos de alienação, que é um conceito do Karl Marx, e também da solidariedade orgânica e solidariedade mecânica do Émile Durkheim, que são conceitos que também se aplicam ao mundo do trabalho, ou não só se aplicam, né? Acho que o mais correto seria dizer que esses conceitos eles surgem até mesmo do pensamento sobre o trabalho que esses autores têm e tem implicações diferentes esses dois conceitos, né? Então, o que eu vim falando na última aula é que o conceito de alienação para o Karl Marx, diferentemente do conceito de solidariedade orgânica para o Durkheim, diz respeito a ideia de que os trabalhadores no mundo capitalista, né, não só no mundo capitalista, mas também no mundo capitalista, eles são separados do produto do seu trabalho porque eles não são proprietários dos meios de produção da vida, ou seja, do capital, né, que no capitalismo a principal categoria da propriedade privada é o capital. Então, nesse contexto, os trabalhadores são separados do produto do seu trabalho e em troca eles recebem um salário. Só que esse salário ele sempre é inferior àquilo que eles recebem de volta. Mas esse estranhamento que tem o trabalhador em relação ao seu trabalho, porque ele não se apropria de toda a riqueza que ele gera por meio da sua força de trabalho, isso também tem paralelo com o fato de que ele também não se identifica com o trabalho, mas também não identifica a sua relação com os outros trabalhadores, né? Então ele é alienado dos outros trabalhadores na medida em que esse trabalhador ele se torna indiferente em relação aos demais trabalhadores. Tá certo? Então essa é uma ideia de alienação que ela é muito presente até hoje nas análises, nos estudos sociológicos, e por isso é importante vocês conhecerem. E a outra ideia que eu falei do Émile Durkheim, eu falei um pouco mais, né? Então eu não vou me deter muito aqui, mas simplesmente tem a ver com os vínculos sociais das sociedades modernas, que são sociedades mais complexas, né? Então essas sociedades modernas, elas têm vínculos que tornam os trabalhadores mais interdependentes, as pessoas que trabalham mais interdependentes, porque elas dependem das trocas econômicas, mas também dependem mais intensamente dos trabalhos de outras pessoas, uma vez que cada uma delas exerce um trabalho especializado. Então, na medida em que cada uma se especializa num trabalho, isso é como se fosse um organismo mais complexo, como na biologia também, que cada função do organismo ela é extremamente especializada e é interdependente das outras funções, né? Então, pensando no nosso corpo humano, que é um corpo complexo, a sociedade também teria essa característica, né, de um organismo complexo também, né? E o trabalho no mundo moderno ele gera essa interdependência e ao mesmo tempo também gera um fenômeno que se chama anomia, que é a falta de normas, porque cada um fica especializado no seu próprio trabalho, mas perde de vista também as regras, as normas dos outros trabalhos também, né? Então a sociedade moderna, ela é diferente e tem implicações diferentes também com relação ao Karl Marx, né, ao conceito de alienação, porque alienação para o Karl Marx é uma coisa que é negativa, né, não é uma coisa que contribui para a emancipação do sujeito, né, do ser humano, enquanto que os vínculos sociais pela solidariedade orgânica para o Durkheim é uma necessidade das sociedades modernas. Então, e é um indício também de que essas sociedades modernas elas se desenvolveram em relação às sociedades tradicionais. Tá certo, pessoal? E tudo isso a gente sabe por meio do trabalho. Então, essas teorias todas, elas são de sociologia, elas são importantes para a gente compreender o trabalho e até mesmo para a gente problematizar, porque
a gente não precisa acreditar piamente nessas ideias que eu acabei de falar, mas à luz dessas ideias a gente pode também problematizar, fazer análises, né, para saber qual dessas ideias se encaixa melhor no fenômeno que nós estamos analisando da sociedade. Beleza, pessoal? Fiz essa longa introdução, mas é para justamente a gente ingressar mais de perto em alguns assuntos que ficaram pendentes também da aula passada. Então, eu vou passar os slides aqui para vocês. Vamos lá, então. As habilidades, elas constam no slide, nessa tela que vocês estão vendo. Eu não vou me demorar nelas para a gente ter tempo, mais uma vez, de falar desse fenômeno que é o trabalho moderno. Então, na aula passada, abordamos a divisão do trabalho nas sociedades tradicional e moderna. Pois é, né? Então, o Émile Durkheim, ele fazia essa diferenciação entre sociedades tradicionais e modernas. Hoje, vamos analisar com mais proximidade essa mesma questão a partir da fase industrial. Então, aí vocês estão vendo uma fábrica, né? O que parece ser uma fábrica e máquinas. E essas máquinas parecem ser também automatizadas. São características do mundo industrial e também do mundo pós-industrial, que se caracteriza pela automação, pela computação. Vamos ver então o que nós temos por aí. Taylorismo. Então isso eu já falei na aula passada, também procurando retomar o que a professora Fabi, que me substituiu, eu agradeço a professora Fabi por isso, né, nas aulas anteriores, e nós então estamos retomando essas ideias, vamos explicá-las um pouco mais detalhadamente. Taylorismo foi um consultor, esse Frederick Winslow Taylor, foi um consultor administrativo norte-americano que realizou estudos conduzindo as concepções sobre o aumento da produtividade, como em A Riqueza das Nações de Adam Smith. Eu já comentei também na aula passada, porque o Adam Smith é um dos filósofos do liberalismo, né, da fase liberal, e é uma figura muito importante também, é um economista, para o pensamento contemporâneo. Desculpa, eu vou continuar o slide, né, que eu fiz uma pequena digressão aqui, mas eu vou voltar nele. Então, olha só, eu vou só reler a frase. Foi um consultor administrativo norte-americano que realizou estudos conduzindo as concepções sobre o aumento da produtividade, como em A Riqueza das Nações, de Adam Smith. As últimas consequências, então, quer dizer, ele conduziu esses estudos às últimas consequências, tá certo? Esses estudos estavam relacionados com os processos industriais. Sua concepção tornou-se conhecida como administração científica. Está aí a ciência, o papel importante que tem a ciência a partir do século XIX e XX, né? Que enfatizava a investigação do tempo e do movimento. Então vocês vejam só que com esse slide a gente percebe que essas diferentes áreas, a ciência, o conhecimento produzido dessa ciência positiva, né, desse racionalismo todo, ele passa a ser cada vez mais incorporado no mundo do trabalho. Então nós estamos falando aí também de tecnologias, mas estamos falando também da questão da administração e também da administração no mundo capitalista. Nesse mundo industrial e capitalista também, onde vigora a propriedade privada, essas relações de emprego, né? Então nós estamos falando de trabalho. Um dos modos da gente pensar o trabalho, além da própria produção, do próprio mecanismo de produção das mercadorias, né? No capitalismo das mercadorias, a gente pode também pensar o trabalho do ponto de vista mais filosófico ou também do ponto de vista sociológico, que no caso aqui nós estamos fazendo, né? Então a preocupação do Frederick Taylor, ela era basicamente a de um administrador. Ele não estava preocupado tanto com as consequências sociais daquilo que ele propunha, mas sim de tornar a administração dele técnica e científica. Ou seja, como que seria possível potencializar, maximizar os lucros das empresas e das fábricas, né, e desses processos industriais com o emprego das tecnologias. Então, quanto mais tecnologias fossem empregadas na produção das mercadorias e com uma eficiência maior, ou seja, consumindo menos tempo e menos investimento financeiro, né,
que também tem a ver o tempo e também o movimento, né? Ou seja, quanto menos, mais eficiente, então a ideia é de eficiência mesmo, uma ideia que tem até na física também, né? Quanto mais eficiente fosse o trabalho, mais lucro e mais administrável seria uma fábrica. Então, essas ideias que o Frederick Taylor ele propôs como um bom estudioso da administração, e ele era estadunidense, essas ideias foram adotadas em grande escala, né, nos Estados Unidos, mas serve não apenas para dizer, porque nem todas as pessoas que tiveram negócios, fábricas, leram ou se inspiraram exatamente no Taylor, mas tá aí uma marca dele, né? Quer dizer, ele simboliza, o Taylor, todo esse pensamento que passou sim a vigorar nas fábricas, que tem a ver com a eficiência, tal como no filme de Charlie Chaplin, que a gente não pode exibir aqui por uma questão de direitos autorais, mas fica a sugestão também, que é o filme Tempos Modernos, que eu também vou ilustrar agora com essa ideia do Fordismo. Vou ler aqui para vocês esse novo slide, que é os mesmos princípios aplicados à maximização do sistema de produção do Taylorismo foram utilizados por Henry Ford, proprietário da fábrica de carros homônima. Então, estamos falando aí da Ford, né? Uma de suas principais inovações foi a implementação da linha de montagem, supostamente copiada dos matadouros de Chicago. Olha só, também falei um pouco dos matadouros na aula passada, é meio curioso a gente pensar isso, porque não é uma certeza, é só uma suposição, mas que a linha de produção de carros, né, que são objetos, são máquinas, ela se inspira num mecanismo que é de matar vidas, né, no caso do gado, então também, enfim, não sei se era o gado exatamente, mas pode ser o gado, que também era uma esteira, né, uma esteira produtiva, sei lá, enfim, de carne, né, então é uma ideia que foi incorporada à fábrica, mas é uma ideia bastante desumana, se a gente for pensar por esse aspecto também, mesmo a sua inspiração, ela é bastante desumana, né, e o Fordismo, né, então, eu não sei, eu acho que eu terminei de ler, né, mas enfim, o Fordismo ele designa um sistema de produção de massas voltados para o mercado de massas, né, então isso é depois da Guerra Fria que passou a acontecer. E então, justamente, o Fordismo ele dá origem, né, ao que está escrito aí no slide também, esse processo, essa linha de montagem, isso tudo que foi simbolizado no filme do Charlie Chaplin também, isso tudo é que dá margem para a organização do que mesmo dos sindicatos, dessas organizações dos trabalhadores. Então, na medida em que os trabalhadores são de uma tal maneira alocados na fábrica, né, cada um ocupando um espaço dentro da linha de montagem, cada um com a sua função especializada, então falávamos aí de especialização também, cada um sendo alienado, então falei da alienação, cada um sendo alienado do trabalho do outro, ou se você preferir usar outra categoria, vinculado organicamente através de uma solidariedade orgânica aos outros trabalhadores, porque está cada um muito especializado na sua parte da produção. Então foi nesse contexto aí, numa sociedade do início do século XX, nos Estados Unidos, a partir desse símbolo que é a indústria automobilística, que a gente passa a ter justamente esse modelo de produção industrial que vai vigorar até hoje, né? Então a gente tem não o Fordismo exatamente como ele está descrito aí, mas existe até hoje sim a fábrica, a esteira de produção, a linha de montagem, a padronização, tudo isso ainda existe, não é uma coisa que deixou de existir, mas existe ao lado de outras coisas também. Então o Fordismo é algo que durante muito tempo fez muito sucesso, durante muito tempo imperou em relação aos outros modelos, mas também mostrou suas fragilidades. Então o Fordismo mostrou, por exemplo, que os trabalhadores, quer dizer, a fábrica mesmo, ela teria um gasto excessivo com esse modelo, na medida em que todas as máquinas teriam que ser trocadas
a cada nova linha de montagem, a cada novo modelo lançado de automóvel. Então, imagina você ter que trocar tudo porque o modelo ficou, como que eu posso dizer, defasado, o modelo ele ficou antigo, então você precisa trocar tudo, quer dizer, é um investimento muito grande. E também, né, os trabalhadores, eles, com relação ao seu próprio trabalho, eles não criam uma grande identificação com isso. Então, esse filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, simboliza isso que eu estou acabando de dizer para vocês, mas também esse modelo ele entrou em crise, né, e justamente cedeu lugar a outras formas, como, por exemplo, o toyotismo, né, que eu também já comentei na aula passada. Olha só o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que eu estava me referindo, uma excepcional crítica a esse modelo de trabalho que conduz à degradação e à desespecialização, ou seja, um outro nome para alienação, esse o da Opa, desculpa que eu me confundi aqui, né? Tropecei na língua. A desespecialização é um sinônimo de alienação, né? Isso de acordo com Giddens. E ela é apresentada no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Então tá aí o pouco que a gente conseguiu de autorização de imagem do filme do Charlie Chaplin, que tem a ver não com o filme, mas com a estreia do filme Tempos Modernos. E olha só, mas tem aí um carro, né? Um carro provavelmente da Ford, né? Por uma triste ironia ou uma feliz ironia, enfim. E o declínio que eu estava falando, eu vou ler o slide para vocês, o declínio do Fordismo está vinculado a fatores variados, entre eles o elevado custo para a produção e a manutenção do sistema de produção e a rigidez com que os produtos ou o produto é construído, de modo a dificultar as trocas de gerações de modelos, que era o que eu falei também, né? Outro fator importante está relacionado com os empregos, uma vez que os empregados têm pouca autonomia e não se cria nos trabalhadores uma ética de trabalho que dispense o controle e o supervisionamento. Então, quer dizer, porque o trabalho era tão enfadonho, tão maçante, tão monótono, esses trabalhadores eles precisavam dos seus inspetores, né? Precisava de vigilantes para que eles não parassem de trabalhar. Só que quem que vai conseguir trabalhar? É um trabalho muito desumano, esse trabalho mecânico. Nós seres humanos, parece que o nosso corpo ele não aguenta muito essa execução repetitiva, maçante dos mesmos movimentos. E o ser humano mesmo que se distingue pela cultura, pelo conhecimento, ele não se desenvolve, né? Ele fica na mesma. Então, não se cria no trabalhador uma ética de trabalho que faça com que ele acredite no que ele está fazendo. Então, está aí o declínio, uma das causas do declínio do Fordismo. Vou passar mais um slide. Bom, então aí eu falei um pouco do Taylorismo, do Fordismo, e agora eu vou até introduzir, porque nós temos tempo, essa ideia do toyotismo e falar também um pouco dessa ética do trabalho, que são assuntos bem importantes, né? Então, isso daí é o que nós aprendemos, né? O toyotismo é o que vem por aí. Eu já vou começar então a aula que vem, já dando algumas dicas do que está por vir, tá certo, pessoal? Então, olha só, quando eu falo de ética do trabalho, eu não estou falando só do indivíduo ser ético, né? Eu tenho em mente um outro autor de sociologia muito importante, que é o Max Weber, que escreveu o célebre livro, um clássico, enfim, não só da sociologia, mas das humanidades, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro do Max Weber, ele fala que as pessoas, eu vou resumir muito, né, esse livro, ele fala que os indivíduos eles passam a aderir uma fé protestante e não por acaso os protestantes eles eram a maioria dos primeiros empreendedores do capitalismo, os primeiros industriais. E daí ele quis analisar justamente o que parece ser um acaso, mas não é tão acaso assim, porque ele imagina, né, o Max Weber, que o sentido da ação do sujeito, ou seja, a ética que o move, nos protestantes, faz com que isso tenha mais afinidade com o trabalho do capitalismo do que outras éticas, como por exemplo a dos católicos, né? Porque ele dizia inclusive que a ética dos católicos era imprevidente, da mão para a boca. Eu estou falando dos católicos, mas essa igreja
católica que vem da idade medieval, né? Então, quando imperava, né, o feudalismo, justamente a grande instituição era a Igreja Católica. Mas a ética, ou seja, a interpretação que os católicos tinham da palavra de Deus, da Bíblia, etc., não instaurava na ação desse sujeito algo que fizesse com que ele aderisse justamente ao trabalho do capitalismo, né? Então, o capitalismo, como nós conhecemos hoje, ele tem a ver com o quê? Vamos pensar. Tem a ver com um certo individualismo excessivo, tem a ver com uma certa competitividade, né? Então tem a ver, por exemplo, com uma ética que, por exemplo, se o sujeito ele fracassa, ele vai perceber isso como um indício de que ele não foi escolhido por Deus, ou seja, ele não foi predestinado a ser alguém escolhido por Deus para realizar suas obras na Terra. E então, isso causa um desespero no sujeito, né? Então, para que esse sujeito ele se mantenha com uma ética, ou seja, com uma motivação para que ele trabalhe todo dia, ele acorde de manhã todo dia e trabalhe incessantemente, etc., como nos grandes empreendimentos do capitalismo, é necessário que ele tenha essa dúvida, esse temor, né, essa angústia, eu posso dizer assim, de que ele não foi escolhido. Ele só vai ter essa prova se ele for uma pessoa afortunada, se ele for uma pessoa que pode verificar que os bens que ele tem, que não são para ele, são para Deus, eles são abundantes. Então, essa ética que eu me referi agora, que é a ética protestante, tem muito mais a ver com o trabalho no capitalismo do que essa ética imprevidente da Igreja Católica que eu estava me referindo, né? Imprevidente é uma palavra estranha, mas justamente quer dizer da mão para a boca, né? Essa ética imprevidente significa justamente que então Deus é aquela pessoa com quem você pode negociar, que é possível você rezar e ser absolvido dos seus pecados. Isso tem a ver então com essa ética católica, e não sou eu que estou falando, tá certo? Eu não quero fazer aqui o entendido das religiões. Eu só estou falando o que está nesse livro, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi escrito há mais de um século por Max Weber, né? Há bem mais de um século por Max Weber. Então, é apenas isso que eu estou fazendo e que serviu para muitas pessoas também analisarem esse dado curioso de que a maioria dos industriais, eles não eram católicos, eles tinham uma certa religião, e essa religião era majoritariamente calvinista ou quaker, não era qualquer protestantismo, né? Eram os calvinistas, os quakers, isso na Inglaterra, enfim, em outras partes do mundo também. Então, esse tipo de análise diz respeito ao que exatamente? Diz respeito à motivação do sujeito, diz respeito à ética do sujeito, tá certo, pessoal? Essa ética, então, tem a ver com esses valores, tem a ver com essas motivações, tem a ver com essas crenças, com essas convicções que fazem a pessoa agir. A pessoa ela só age porque ela acredita em algo. E é sobre isso que eu estou falando, tá certo? É sobre isso. Então, o que acontece? No Fordismo, as pessoas não tinham essa ética, justamente, que eu estou me referindo. O que a pessoa vai se motivar tanto se ela é uma trabalhadora que é explorada, que não vê prosperar nada na vida dela, que faz um trabalho monótono e tudo mais, e que se vê alienada das pessoas? O que essa pessoa ela vai se motivar para trabalhar tanto assim? Parece que não tem muito o que fazer, né? Isso é diferente, por exemplo, do trabalho que o toyotismo instaura, né? Essa que é a questão. Então, o toyotismo, pessoal, vai fazer com que... aliás, o toyotismo é um modelo, né, que foi inaugurado no Japão. Na verdade, a Toyota é uma fábrica de carros que começou também a instaurar esse modelo, e é justamente aquele modelo em que o trabalhador ele não está mais numa esteira de produção como nessa montagem do Fordismo. Agora existe o quê? Que componente que existe diferente? Existe a automação, existe a computação, existe o fato de que
o trabalhador agora ele é mais versátil, ele consegue fazer outras coisas que não só ficar no mesmo lugar. E se esse trabalhador ele é mais versátil, ele passa a se sentir mais dono do negócio, mesmo que o negócio não seja dele, né? Mas é essa ilusão, justamente, essa ilusão de que ele é dono do negócio, não sendo esse dono do negócio, é que faz com que esse trabalhador ele tenha uma outra ética de trabalho, né? E ele possa ser ainda mais explorado por um paradoxo até, né? Então, parece à primeira vista que esse trabalhador está melhorando de vida. Por quê? Porque agora o emprego dele, o trabalho dele, o que ele faz no dia a dia, parece ser mais satisfatório, parece ser algo que é mais digno, vamos dizer assim. No entanto, pode até ser verdade isso, que o trabalho se torna mais digno porque ele não é só um robozinho que fica apertando um botão, esse trabalhador ele faz outras atividades e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele é bastante explorado e ele passa a ficar desesperado também porque ele quer se sentir útil, porque uma vez que esse trabalhador ele deixa de ser útil para a empresa, porque, enfim, ele pode ser ultrapassado pelo computador, ele pode ser ultrapassado pelo colega que é o parceiro dele, mas que também não é parceiro, está competindo com ele. E as fábricas vão procurando, ao mesmo tempo, otimizar esse espaço, né? Ter menos trabalhadores possíveis para poder lucrar mais, né? Então, quanto menos trabalhadores tiver, mais máquinas tiver, menos investimento a empresa vai precisar usar para ter mais ganhos, né? Então, quer dizer, a questão da eficiência, ela está aí também, né? A fábrica, ela vai investir menos energia, menos dinheiro, etc., e receber mais em troca, né? Então, o computador, ele pode ser um investimento maior, né? Como ele era algum tempo atrás. Hoje em dia, a computação, ela é até banal hoje, mas imagina em tempos mais remotos, né? Então, a pessoa, ela investe nessa computação, gasta um dinheirão com isso, mas sabe que a longo prazo ela vai ter, então, menos trabalhadores para pagar. Esses trabalhadores, porque eles são versáteis, eles vão conseguir desempenhar mais funções no lugar de vários trabalhadores ao mesmo tempo. E isso vai gerando um clima do que mesmo de competição e também uma certa precarização, porque esses trabalhadores eles vão se tornando desnecessários, né? Daí essa questão da precarização também, ela é importante, né? Porque diz respeito muito a essa ideia da necessidade do trabalhador. Como que o trabalhador ele vai deixar ou não de ser necessário para os propósitos de uma fábrica, né, de uma indústria. E em outras áreas também, né? Mas enfim, a gente sabe que a indústria é um bom modelo para a gente pensar as relações de trabalho, embora isso também se aplique, por exemplo, ao comércio, isso se aplique a muitas outras áreas do trabalho, né? A gente está falando aqui da industrialização porque realmente esse é um setor que gera muitos investimentos, que faz essa circulação de riquezas ter uma grande impulsão, mas esse modelo industrial, ele impacta a vida de todas as áreas da sociedade mesmo. Então, é por isso que a gente fala tanto de indústria, né? A gente fala de indústria porque a indústria que nós consumimos também, desde o nosso alimento até outros bens, né? Bens duráveis. Eu falei dos carros, né? Mas a televisão, o celular que você está usando, isso tem a ver com a indústria também. Então, veja só como que a indústria ela é importante e esse modelo todo que eu estou pensando para a indústria, ele serve também para pensar em geral a sociedade e pensar essa precarização do trabalho, né? No sentido de que esses trabalhadores que não podem mais trabalhar nas indústrias, que se tornam desnecessários para as indústrias, eles têm que arranjar um outro meio de vida e esse outro meio de vida ele pode ser muito precário, tá certo, pessoal? Enfim, essa foi a aula de Sociologia, né? Desculpa aí o gorro, eu sei que é porque está muito frio, né? Mas não é que eu quero lançar uma moda, não. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui dessa vez e a gente se vê na próxima aula, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.